Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 28 de novembro, a lição 9, ela tem como título Testemunhando aos eruditos, Nicodemos. A lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 3, do versículos de 1 até 12. E aqui revela a história sobre as necessidades, de um publicano chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um membro, do Sinédrio, um grande intérprete da lei, com bastante cultura, né? E ele era muito generoso, tinha uma boa compreensão dessas escrituras, porque estudava em detalhes, né? Mas ele tinha assim uma fome espiritual. Porém, ele vivia de aparências, né? E superficiais. E um certo dia ele soube, né, da presença de Jesus em Jerusalém, porque era Páscoa. Ele sabia que o mestre ficava atendendo as pessoas até altas horas, né, fazendo curas, dando estudos, né, e orientação. E ele procurou encontrar a Jesus nos seus últimos momentos da noite. E justamente ele fez isto para que ele não fosse reconhecido ali, né? Porque ele era um membro do Sinédrio, uma pessoa, ele era um dos principais dos judeus, né, do Sinédrio, e ele achava que ficava ruim eles verem conversando com Jesus. Embora ele conhecesse assim a Bíblia, ele tinha sede de Deus e sempre estava em busca, né, da verdade. E no seu encontro com Jesus, né, que aconteceu à noite, ali ele acabou preenchendo o vazio que havia no seu coração. Mas de imediato assim ele não assumiu que ele era um discípulo, um seguidor de Jesus. E Cristo foi bem a fundo, né? Ele abordou as necessidades de Nicodemos. E ele fez isto com amor, mas também com firmeza, né, nas palavras. E este encontro transformou a vida desse grande publicano Nicodemos, que mesmo não aceitando a Jesus de imediato ali naquele encontro, mas que dentro do Sinédrio, né, ele sempre buscou a proteger a Jesus e a sua conversão totalmente, ela só ocorreu após a morte do seu Salvador. E ele até fez e preparou todo o enterro, né? Cedeu o local onde foi enterrado Jesus. E ele levou mirra, né, e aloés para ungir o corpo de Jesus, mostrando, né, o seu amor ao Mestre. E Nicodemos, ele sendo assim um líder judeu, um doutor da lei, e onde nas escrituras ele é chamado assim como um dos principais, né, dos judeus, que está lá em João 3:1, um intérprete assim da lei no templo, né, que até Jesus se refere a ele como um mestre de Israel, que fala lá em João capítulo 3, versículo 10. Para nós entendermos assim um pouco da posição e da autoridade de Nicodemos, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio. Assim, de forma bem resumida,
O Sinédrio, ele era um tipo de corte, né, uma suprema corte, né, dos judeus, e onde ele se reuniu lá em Jerusalém. E no tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto de certa maneira, criminal. E foi este homem que foi justamente procurar a Jesus às escuras para conhecer e conversar com o Mestre. Nicodemos tinha uma boa compreensão da Bíblia, mas que a sua sede e fome da palavra de Deus ainda existia no seu coração, e ele gostaria de ter esses conhecimentos para discutir na altura. Se nós olharmos assim por cima, assim da perspectiva humana, ao ver Nicodemos conversar, ele parecia-se um seguidor de Jesus, pois ele tentava guardar todos os mandamentos, que pelo seu conhecimento ele era muito respeitado. Pelas vestimentas e pelo cargo que ocupava no Sinédrio, muito provavelmente Nicodemos era um homem assim, de grandes posses, né? E era poderoso e rico, que fala em João 3,10 e também em João 19,39. E o seu nome, né, de tanta grandeza que era Nicodemos, que ele aparece no Talmud, um dos livros básicos do judaísmo. E, no entanto, esse currículo, né, essas condições de Nicodemos não passavam apenas de aparências, e superficiais ainda, como os outros doutores da lei. E na calada da noite, assim, longe dos olhos das pessoas que pudessem lhe recriminar, o fariseu Nicodemos foi ao encontro de Jesus porque era Páscoa, né? Ele sabia que o mestre ficava sozinho, às vezes ali em oração, curava uma outra pessoa, mas na maioria do tempo à noite ele ficava sozinho, em oração, em comunhão com o Pai. Porém, ele tentou manter suas aparências e sua posição e condição como membro do Sinédrio. Porém, Jesus, que lia os corações, as intenções das pessoas e conhece as necessidades, né, dos ricos, dos poderosos, né, independente de sua origem, notou a vontade e o interesse de Nicodemos, que já observava Jesus um certo tempo, né? Pelas palavras que Jesus falava, assim, de amor, mostrava-se um amor altruísta, né? E isto levou interesse a esse publicano. E também pelas palavras cheias de autoridade que revelava na purificação do templo. E ele, Nicodemos, pensou em ir testar e buscar conhecimento nessa noite com esse Senhor. E Nicodemos precisava falar pessoalmente com Jesus para tirar as suas dúvidas. E o que ele não esperava era que aquele encontro mudaria para sempre a sua vida. Aquele que afirmou ser apenas um mestre, né, vindo da parte de Deus, que fala em João 3,2, deixou o mestre da lei perplexo, assim, curioso. Mas o orgulho de Nicodemos naquela ocasião o impediu dele confessar sinceramente e abertamente sua condição de pecador e de aceitar a Jesus como seu Senhor naquele momento. Mas a partir daquele encontro à noite, a sua vida já não era a mesma, né? Que
que o transformou para sempre. Porém, não tinha coragem de assumir publicamente que ele era um discípulo, né? um seguidor de Jesus. O que encontrou Nicodemos é que no fim dessa reunião às escuras com Jesus, onde Jesus afirmou ser o Filho unigênito, está lá em João 3,16, de Deus, enviado para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17, e que serviu a Nicodemos e o resto da humanidade como Salvador, mesmo todos sendo pecadores. E o que ele estava fazendo era um sacrifício por amor. Porém, que as pessoas teriam que nascer de novo, deixar esse mundo de pecado e obedecer os seus estatutos e mandamentos. E no encontro com Jesus, diante das primeiras palavras, né, dirigidas a Nicodemos pelo mestre, esse doutor da lei sentiu um estranho desconforto, né, naquele contato, que o levou a perguntar com ironia: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Que está lá em João 3,4. Bom, estar perante aquele rabi, quando as cãs da experiência lhe enchiam o coração de orgulho, era um grande desafio para Nicodemos. E entenderam que Jesus dizia que ele precisava de uma nova vida, mesmo ele sendo uma poderosa autoridade no Sinédrio, lhe causou admiração. Afinal, ele era um zeloso observador da lei e profundo conhecedor das Escrituras, ou pelo menos era o que pensava até ser questionada por Jesus. E era assim que foi Nicodemos. E até Nicodemos diz para Jesus: tu és mestre em Israel? Aliás, Jesus, né, fez uma pergunta para Nicodemos porque ele tinha perguntado como era nascer de novo, né? E Jesus falou para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Né? Jesus perguntando para Nicodemos, está lá em João 3,10. O que Jesus, né, quis mostrar a Nicodemos era nascer do Espírito Santo, que consiste em viver, em praticar a luz da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia. E por isso que Jesus abordou suas necessidades com carinho, amor e firmeza, e amou a Nicodemos também. E nós observamos, né, que este diálogo ficou claramente impactado, né, a vida de Nicodemos, que procurou servi-lo da melhor forma que ele achou. E aí até Nicodemos procurou proteger o Mestre Jesus quando ele ainda estava vivo entre nós, né? E até em seguida, após a morte de Jesus, ele honrou a morte, né? Mostrou que Cristo havia alcançado um poderoso erudito, mestre da lei, porque ele lamentou, né, a morte de Jesus. Que apesar de todo o conhecimento que ele achava que ele tinha, né, o Nicodemos tinha, que ele achava, ele tinha muito que aprender, tinha uma grande necessidade de um Salvador, ter intimidade, né, e assim como todos nós temos
essa intimidade no nosso interior, independente do que nós sejamos nesse mundo, né? E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, onde o Espírito Santo tem trabalhado nos corações das pessoas, principalmente nesse momento que está finalizando o mundo, para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento, e passa até a compreender mais do que Nicodemos compreendeu. Porque naquela época, o Nicodemos ele não tinha essa palavra na mão para ele ler, né? Ele tinha rolos que eram do Antigo Testamento. Mas ele tinha um mestre que vinha pregando, né? E ele estava observando isto. Porque quando você tem sabedoria, você passa a ter mais entendimento, né? Você passa a palavra das Escrituras com mais facilidade na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar que não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.